A família dele. Me tratava como empregada, até o testamento chegar. Tem gente que nasce com o sobrenome certo, a família certa, o dinheiro certo. E tem gente como eu, que precisa aprender a dançar no meio do fogo sem queimar os próprios pés. Quando conheci o Otávio, eu não tinha muita coisa, além de charme, paciência e um talento peculiar para sorrir quando tudo dentro de mim queria gritar. Ele era o tipo de homem que carregava o peso da fortuna sem nem perceber, cercado de gente que só via números e herança. Gente como a mãe dele, a irmã dele, o avô. Gente que me olhou torto no primeiro jantar e nunca mais endireitou. Desde o começo, fui tratada como uma intrusa. Essa garota é muito simples, diziam pelas costas, como se eu não tivesse ouvidos. Ela deve estar com ele por interesse, diziam pela frente, como se eu tivesse vergonha disso. E talvez tivessem razão, não de todo. Mas o que eles nunca entenderam, ou nunca quiseram entender, é que às vezes o interesse é o único caminho para alguém que passou a vida toda sendo ignorada. E eu aprendi cedo. Se você quer sentar à mesa, precisa primeiro aprender a servir. E isso eu fazia muito bem. Aceitei os olhares atravessados, os convites que não vinham, as piadas disfarçadas de gentileza. Aceitei porque não era o momento de responder. Porque, diferente deles, eu sabia que o tempo tem um gosto amargo, e ele é servido frio. Enquanto isso, eu colecionava sorrisos, fingia afeto, fazia questão de parecer inofensiva. Otávio me amava, ou pelo menos dizia amar. E isso era o suficiente para manter meu lugar, por enquanto. Eles me tratavam como a garota que veio do nada, como se eu estivesse ali por sorte, por pena, ou por acidente. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, é que eu nunca dei ponto sem nó, nunca me aproximei sem propósito, e que todo esse teatro tinha um motivo, um plano. Porque no fim, o que eu queria mesmo era ter certeza de que, quando o castelo deles começasse a ruir, seria com as minhas mãos puxando a primeira pedra. Foi no segundo jantar em família. O primeiro, como todo teatro de boas-vindas, ainda teve guardanapos de linho e sorrisos plásticos. Mas o segundo, ali começaram os verdadeiros ensaios de guerra. Sentamos à mesa e a mãe do Otávio, uma mulher com joias demais e empatia de menos, nem sequer me olhou nos olhos. Perguntou sobre meu curso técnico, mesmo sabendo que eu cursava direito. Depois comentou com ar de compaixão venenosa. Mulheres batalhadoras sempre se aproximam de homens bons, né? É bonito de ver. A irmã dele, Letícia, foi ainda mais sutil. O tipo de sutileza que só quem já aprendeu a ser falsa com elegância domina. Riu do jeito como eu comia, ofereceu ajuda para me ensinar a escolher um bom vinho e, no fim da noite, disse que, se eu precisasse de alguma coisa, era só pedir para a funcionária da casa. Como se fosse uma piada. Como se fosse uma ordem. Otávio riu, sem entender. Ele não via, ou preferia fingir que não via. Porque homens assim são criados para acreditar que a violência só existe quando há grito. E eu aprendi a reconhecer quando o grito vem sem som. A casa era cheia de espelhos, mas nenhum deles me refletia. Eu era um vulto, uma convidada provisória, uma mulher temporária. E eles faziam questão de me lembrar disso com cada gesto, cada silêncio constrangedor, cada corte disfarçado de educação. Mas ao invés de reagir, eu observei. E fui me alimentando de cada detalhe. Quem era mais próximo do avô? Quem falava sobre herança com naturalidade? Quem escondia medo por trás da arrogância? Eu era a única ali que não tinha sobrenome. Mas era também a única que prestava atenção em tudo. Naquela noite, saí da casa com um gosto amargo na boca. Não de humilhação, mas de confirmação. Aquela família me via como uma ameaça. Não por quem eu era, mas pelo que eu representava. A possibilidade de quebrar o ciclo. De alguém de fora invadir o que eles achavam que era um castelo exclusivo. Eles achavam que me diminuíam. Mas cada desprezo era, na verdade, um empurrão. Eles me jogavam para fora,
e nem percebiam que estavam me empurrando exatamente para o lugar de onde eu os veria desabar. O avô do Otávio era o tipo de homem que quase ninguém escutava, mas que todos temiam. Sentava no canto da sala com seu paletó antigo, relógio de bolso e olhos de quem já viu mais traição do que carinho na vida. Nas primeiras visitas, ele mal falava comigo. No máximo, um aceno com a cabeça, seco, como quem não quer gastar palavras com o que considera passageiro. Mas naquela noite, após o jantar em que fui invisibilizada, ele me chamou de lado e disse sem rodeios: "Você é muito mais esperta do que eles pensam." Na hora, sorri com humildade ensaiada, como quem não entende o elogio. Mas por dentro, aquele foi o primeiro sinal. Alguém ali me via de verdade. E mais do que isso, me via como ameaça. Ou talvez como possibilidade. Passamos a conversar discretamente nos encontros familiares. Ele fazia perguntas diretas sobre minha família, meus valores, o que eu achava dessa gente que confunde sobrenome com caráter. Eu respondia com cuidado. Não queria parecer rebelde, mas também não me escondia atrás de flores. E ele parecia apreciar isso. Com o tempo, percebi que ele já tinha entendido quem era cada um naquela casa. A filha mimada, a neta arrogante, os genros interesseiros, os falsos sorrisos. E, talvez, tenha visto em mim não apenas uma nova peça naquele tabuleiro, mas a única que ainda podia se mover com estratégia. Uma noite, enquanto me servia uma taça de vinho, ele soltou: "A única coisa mais perigosa do que gente rica é gente rica burra. E nessa família, tem demais dos dois." Depois riu. E eu também. Rimos juntos como cúmplices que ainda não assinaram nenhum pacto. Mas já entenderam como ele vai funcionar. Desde então, passei a perceber os olhares da família quando ele me elogiava publicamente. Pequenos elogios, estratégicos, mas que para ele soavam como ameaças. Essa menina é inteligente. Tem mais coragem que muito homem por aqui. Era o suficiente para gerar tensão. E quanto mais eles se irritavam, mais ele se divertia. E eu aprendia sobre os silêncios, sobre os medos, sobre os jogos de poder disfarçados de afeto. Ele me viu. E eu soube, se houvesse alguma chave para mudar aquela história, estaria nas mãos dele. Foi numa noite de sexta-feira, daquelas em que todos se reúnem como se ainda fossem uma família funcional. A casa estava cheia, o vinho era caro, a comida, refinada, e o clima, podre. Letícia, a irmã do Otávio, organizava tudo como se fosse a anfitriã de um banquete real, dando ordens à equipe da casa com um falso tom de gentileza. Eu estava sentada no sofá, ao lado do Otávio, participando de uma conversa com um dos tios quando ela me chamou da cozinha, em tom alto o suficiente para todos ouvirem. "Querida, já que você tá aí parada, pode ajudar a servir o jantar?" A frase caiu como um estalo na sala. Os convidados congelaram. Otávio franziu a testa, mas não disse nada. Nenhum. "Deixa que eu ajudo." Ou, "Ela é visita, Letícia." Nada. E aquele silêncio dele falou muito mais do que qualquer palavra. Levantei com um sorriso leve, quase ensaiado. Entrei na cozinha e perguntei à cozinheira onde estavam as travessas. Peguei a louça, servi os pratos, entreguei um por um, inclusive para ela. E tudo isso com uma calma que só quem já foi humilhada antes sabe sustentar. Mas naquela noite, fiz mais do que servir o jantar. Fiz questão de olhar nos olhos de cada um enquanto deixava o prato sobre a mesa. Olhos que riam por dentro. Olhos que esperavam que eu perdesse a pose. Mas eu era toda pose. E mais do que isso, era cálculo. O avô do Otávio observava de longe, apoiado em sua bengala. Quando terminei de servir, ele ergueu a taça de vinho e disse em voz alta: "A única pessoa com postura decente nesta casa acaba de me servir o melhor prato da noite. Obrigado, minha querida." O silêncio que se seguiu foi mais gostoso do que qualquer aplauso. Letícia tentou disfarçar o constrangimento com um brinde forçado.
mas era tarde demais. A humilhação que prepararam para mim virou um espelho torto, e eles foram obrigados a se ver nele. Eu sorri. E naquele sorriso havia um recado. Vocês me subestimam tanto que nem percebem quando já estão perdendo. A diferença entre uma empregada e uma infiltrada é que uma trabalha por salário, a outra trabalha por posição. E eu sabia exatamente o que estava fazendo. O escritório do avô ficava nos fundos da casa, afastado da área social, cercado de livros antigos, troféus empoeirados e memórias que só ele parecia entender. Ninguém entrava lá sem ser chamado. Era quase sagrado. Mas naquela semana, ele me chamou. Disse que precisava de ajuda para organizar alguns documentos. Fui. Cheguei sem maquiagem, de jeans e camiseta, como quem não tem intenção de impressionar. E talvez por isso, ele me mostrou o que nunca havia mostrado a ninguém daquela casa. "Vê esse cofre?" ele disse, batendo de leve com a bengala na lateral do móvel embutido. "Aqui dentro está tudo o que eles acham que tem direito. Mas o direito, minha filha, nunca foi questão de sangue. É questão de caráter." Ele girou o segredo como quem toca piano de ouvido, com facilidade. E então abriu. Eu esperava dinheiro, joias, talvez armas. Mas era papel, pastas, cópias de contratos, registros, um testamento. E na primeira linha dele, o meu nome. Não escondi o susto, mas também não reagi com euforia. Ele percebeu. "É isso que me faz confiar em você." Não sorri como quem ganhou. Apenas entendeu o que isso significa. Eu entendi, sim. Aquilo era poder, poder real. Ele estava transferindo não só uma herança, mas um trono. Um castelo em ruínas, sim, mas que, com inteligência, ainda podia ser reconstruído. Ele explicou que via em mim tudo que seus herdeiros não tinham: inteligência emocional, frieza calculada e a capacidade de se manter de pé, mesmo quando todos tentam te derrubar. Ele não era santo. Eu também não. Mas havia uma verdade silenciosa entre nós dois. Éramos da mesma espécie. Gente que aprendeu a sobreviver em meio a covas abertas. Gente que não se ilude com gestos bonitos. Gente que sabe que quem cala demais, um dia volta com tudo. Saí do escritório com as mãos vazias, mas com a mente fervendo. O testamento estava lá. O cofre estava aberto. E naquele momento, percebi que o jogo havia virado. Eles ainda me viam como a namoradinha sem futuro. Mas em breve, veriam a nova dona de tudo aquilo que juravam que jamais seria meu. O dia da morte do avô de Otávio foi cinza. Não o céu, as pessoas. Cinza de máscara, de cálculo, de hipocrisia disfarçada de luto. Ele faleceu em casa dormindo, com o mesmo semblante de quem sabia que estava indo em paz, porque deixou tudo amarrado. Eu fui a primeira a saber, além da cuidadora. Liguei para a família com a voz firme, transmitindo a notícia com respeito, mas sem teatralidade. Porque eu sabia que o luto deles não era dor, era ansiedade. Não pelas lembranças, mas pelo testamento. Em menos de 1 hora, a casa estava cheia. Choros forçados, abraços frios, discursos vazios. A Letícia chegou vestida como se fosse para um editorial de revista. E a mãe do Otávio se trancou no quarto chorando alto demais, como quem encena para a plateia. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém me olhou como alguém que também perdeu uma referência. Para eles, eu era só a figurante. A intrusa que talvez nem fosse convidada para o velório. Mas o pior veio depois, quando todos estavam na sala e o advogado da família chegou. Foi Letícia quem perguntou sem rodeios: "Quando poderemos ver o testamento? Acho que é o que ele gostaria." Sim, ela disse isso. No mesmo dia da morte. No mesmo tom com que se pede um cardápio. O advogado respondeu que a leitura seria feita após o velório, por vontade expressa do falecido. E naquele instante, os olhares começaram. Uns para os outros. E principalmente para mim. Foi quando eu soube. A guerra ia começar.
À noite, enquanto os outros choravam para as câmeras e sussurravam números entre goles de vinho, eu fui para o quarto e respirei fundo. Porque eu sabia o que vinha. Sabia que até aquele momento eles tinham apenas me desprezado. Mas depois da leitura do testamento, eles passariam a me odiar. E esse ódio, diferente do desprezo, é ativo. Ele se move. Ele age. Mas o que eles ainda não sabiam, e iam descobrir da forma mais amarga possível, é que eu também sabia me mover. E que, se a guerra ia começar, eu já estava armada há muito tempo. A leitura do testamento aconteceu 2 dias depois do velório, na mesma sala onde tantas vezes me ignoraram. Eu me sentei num canto, como de costume, discreta, observadora, esperando a plateia se comportar como sempre. Altiva, impaciente, arrogante. Letícia ajeitava os cabelos compulsivamente. A mãe de Otávio murmurava orações entre os dentes, como se isso pudesse mudar alguma cláusula. Otávio. Bom, ele só me olhava de esguelha. Sabia que havia algo fora do script, mas ainda não tinha entendido o tamanho da peça. O advogado, com a calma de quem já havia lido muitos testamentos envenenados antes, começou com o protocolo. Uma breve introdução sobre a integridade do documento, a autenticidade da assinatura, a ausência de contestações até o momento. Mas ninguém ali prestava atenção nisso. Eles queriam os nomes, os valores, as divisões. E quando ele começou, foi exatamente o que não ouviram. Declaro por livre e consciente vontade que deixo como única e plena beneficiária de todos os meus bens, ações, propriedades e empresas, a senhorita... Pausa dramática. Isadora Ribeiro. Eu. Silêncio. Um silêncio que gritou mais alto do que qualquer escândalo. Letícia arregalou os olhos. A mãe engasgou com a própria saliva. Otávio disse "O quê?" Quase infantil. E eu? Eu permaneci sentada. Imóvel, com as mãos entrelaçadas no colo e o olhar firme para o advogado, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Porque para mim, era. O testamento detalhava a decisão com precisão. Minha dedicação, minha lealdade, minha inteligência emocional. E, principalmente, minha visão sobre o que a família fingia ser. Ela enxergou o que ninguém mais quis ver, ele escreveu. E só por isso, já merece tudo o que os outros só herdariam por conveniência. Letícia levantou aos berros. A mãe dele ameaçou sair da sala. E Otávio me encarou como se visse um fantasma. Talvez fosse mesmo. A mulher que eles mataram socialmente estava de volta, mais viva do que nunca. E com a chave de tudo aquilo que eles acreditavam ser apenas deles. 2 dias depois da leitura do testamento, Otávio apareceu no meu apartamento sem avisar. Não batia à minha porta desde antes do velório. Vestia uma camisa amarrotada, sem o brilho dos ternos de sempre. Tinha os olhos fundos de quem não dorme desde que o mundo caiu. E caiu mesmo. Só não percebeu que quem puxou o chão fui eu. Ele estava confuso, frustrado e... magoado. Como se eu tivesse cometido um crime por sobreviver ao jogo que a família dele mesma começou. Você já sabia, né? Foi a primeira coisa que ele disse. Não, oi. Não posso entrar? Só aquilo. Sabia o que exatamente? Perguntei com a voz calma, quase divertida. Do testamento, do que o meu avô fez. Que ele ia deixar tudo para você. Olhei nos olhos dele e sorri. Um sorriso discreto, quase gentil. Seu avô conversava comigo, Otávio. Coisa que vocês nunca fizeram de verdade. Ele andou pela sala como um homem que perdeu o chão, mas se recusa a admitir. Tentou racionalizar, tentou entender, tentou culpar. Disse que eu fui manipuladora, que me aproximei com segundas intenções, que me infiltrei na família. E talvez tudo isso fosse verdade. Mas o que ele não disse, e o que pesava, era que ele nunca me defendeu. Nunca me protegeu, nunca me escolheu, nem quando me amava. E foi por isso que, quando tudo desabou,
Ele ficou do lado de fora. Eu não sabia que você era capaz disso, ele disse. E eu respondi sem tirar os olhos dele. É que você nunca me perguntou do que eu era capaz. Só do que eu parecia. Ele saiu sem dizer mais nada. Talvez esperasse uma confissão, uma explicação, um pedido de desculpas. Mas saiu com as mãos vazias. Porque agora quem tinha todas as cartas na mão era eu. E o mais curioso? Não precisei me vingar. Só precisei existir, firme, fria, estratégica. E isso doeu mais do que qualquer revanche, porque enquanto eles me viam como uma sombra, eu já estava desenhando o castelo onde eles jamais seriam bem-vindos. Ela marcou de me encontrar num café caro no centro da cidade. O tipo de lugar onde garçons te olham antes de você falar. Chegou atrasada, claro. O velho truque para manter a sensação de controle. Estava impecável, como sempre. Blazer claro, salto alto, perfume doce demais. Mas havia algo diferente. O olhar. Não era mais aquele brilho de superioridade. Era cálculo. Medo disfarçado de charme. Letícia não veio pedir. Veio negociar. Olha, Isadora. Acho que houve um mal-entendido. O vovô devia estar fragilizado quando assinou aquele testamento. Começou assim, com a voz mansa de quem está ensaiando uma peça. A gente sabe que você é inteligente, mas isso foi longe demais, não acha? Ela tentou me convencer com números. Disse que eu poderia ficar com uma parte generosa da herança se abrisse mão do restante. Que era mais do que qualquer uma no meu lugar teria. Que o meu nome estava em pauta em todos os grupos da família. Que eu poderia sair disso com dignidade se jogasse com sabedoria. A mesma sabedoria que, segundo ela, me trouxe até aqui. Ela dizia sabedoria, como quem quer dizer oportunismo, e generosidade, como quem quer dizer suborno. Eu a escutei com paciência, como quem assiste a um filme repetido já sabendo o final. Depois coloquei a xícara na mesa, olhei bem nos olhos dela e disse com a voz mais cortante que consegui sem levantar o tom. Letícia, você passou anos me tratando como uma peça descartável. E agora quer que eu venda tudo o que conquistei? Por um valor que você mesma nunca teria coragem de aceitar se estivesse no meu lugar? Ela sorriu. Um sorriso nervoso, quase uma careta. Jogou os cabelos para trás e tentou manter a pose, mas a mão tremia. Você vai mesmo virar as costas para toda a família do Otávio? A família do Otávio virou as costas para mim quando me mandaram servir jantar como se eu fosse parte do staff. Hoje, eu sou dona da casa. E você? Você ainda não aprendeu a fechar a boca quando perde. Ela se levantou antes que eu terminasse a frase. Saiu do café sem me olhar. Deixou para trás a conta e a dignidade. E eu? Eu pedi sobremesa. Havia algo que eu sempre soube. Lá no fundo. Uma voz que sussurrava enquanto eu fingia não ouvir. Não era sobre o testamento, nem sobre a humilhação, nem sobre a guerra silenciosa com aquela família. Era sobre mim. Sobre a razão real pela qual entrei naquela casa. Porque se eu for honesta, e é agora que eu vou ser, eu não me apaixonei pelo Otávio. Eu me apaixonei pelo que ele representava. Segurança, status, a chance de nunca mais me sentir pequena. Desde pequena fui ensinada a ser invisível, a falar baixo, a agradecer o mínimo, a aceitar que algumas portas não eram feitas para mim. Então, quando conheci o Otávio e vi o mundo ao qual ele pertencia, minha primeira reação foi me encaixar. Mas logo entendi. Eu não queria me encaixar. Eu queria tomar posse. Queria fazer parte daquilo de um jeito que ninguém pudesse me tirar. E por isso, aceitei cada humilhação como degrau, cada silêncio como estudo, cada desprezo como ensaio. A verdade que nunca disse, nem para mim mesma, é que meu plano começou antes do testamento. Começou no dia em que percebi que Otávio nunca me defenderia, que ele era fraco demais, passivo demais, previsível demais. E quando isso aconteceu, eu comecei a olhar para o avô dele com outros olhos. Não de sedução, não me entenda mal, mas de identificação.
Aquele velho amargo e eu tínhamos algo em comum. Sabíamos que o mundo não é dos bons, é dos atentos. Então, sim, quando ele começou a confiar em mim, eu incentivei. Quando ele fez perguntas, eu entreguei respostas que ele queria ouvir. Quando ele me mostrou o cofre, eu já estava pronta. A família acha que eu tive sorte, que fui beneficiada, que herdei. Mas não. Eu conquistei. Com método, com paciência, com frieza. A parte que ninguém entende é que eu nunca fui a vítima, fui o aviso. E eles ignoraram. E agora que tudo está nas minhas mãos, a verdade é só essa. Eu não caí de paraquedas. Eu cavei esse lugar. Com unhas, com charme, com inteligência. E se eles tivessem prestado atenção desde o início, teriam percebido. A diferença é que, enquanto eles gritavam poder, eu sussurrava estratégia. A primeira reunião oficial como nova proprietária da empresa da família foi silenciosa. Letícia não compareceu. A mãe de Otávio mandou um advogado. Otávio. Bom, ele entrou mudo e saiu calado. Como se ainda tentasse entender em qual parte da história ele deixou de ser o herdeiro e virou só mais um figurante. A equipe da diretoria me olhava com a típica mistura de desconfiança e curiosidade que sempre dedicam a uma mulher em posição de poder. Mas eu não precisava gritar. O meu nome na ata falava por mim. Eu não fiz mudanças drásticas, não demiti ninguém, não joguei nada no chão. Isso seria vulgar, e eu nunca fui vulgar. Eu fui estratégica, firme e, acima de tudo, educadamente impiedosa. Os e-mails começaram a chegar, pedidos de reconsideração, tentativas de aproximação, convites para conversas construtivas, todos ignorados. Porque quem não te respeita quando você é ninguém, não merece teu diálogo quando você vira alguém. Na casa onde fui tratada como criada, mandei reformar tudo, mas mantive um detalhe no hall de entrada. A bengala do avô, pendurada ao lado do retrato antigo dele. Quando a família veio tentar contestar judicialmente o testamento, perderam. Porque tudo estava perfeitamente legal. Porque tudo estava perfeitamente planejado. Porque, no fundo, sabiam que o erro foi deles. Subestimaram a única pessoa que teve coragem de enxergar o que eles escondiam de si mesmos. Eu não precisei humilhar ninguém. A nova ordem foi imposta no silêncio, no olhar que não abaixa, no passo que não hesita, no lugar que agora me pertence, não por herança, mas por mérito estratégico. Eles me queriam fora, me queriam pequena, me queriam servindo à sobremesa. E agora? Agora todos eles batem na porta de um império que não lhes obedece mais. Porque hoje, o que antes era apenas o sobrenome deles, virou o legado que carrega o meu. E não foi sorte, foi construção. Eles me chamaram de interesseira. Me trataram como se eu fosse um erro passageiro na história deles. Tentaram me esconder atrás das cortinas enquanto ostentavam seus sobrenomes na sala principal. Mas esqueceram de uma coisa simples. Quem sabe ouvir mais do que fala, observa o suficiente para virar o jogo. Eu não cheguei até aqui por acaso. Fui empurrada. Pelos desprezos, pelas piadas, pela arrogância disfarçada de tradição, e principalmente pela certeza deles de que eu nunca passaria de um capricho. Eles riram de mim com talheres de prata. Hoje limpam a boca nas toalhas que eu mandei bordar. Essa não é uma história sobre vingança. É sobre estratégia, sobre o silêncio como arma. E sobre como, às vezes, a verdadeira vilã é só a mulher que cansou de pedir permissão para existir. Se essa história te fez refletir, comenta aqui embaixo. Você já foi subestimado, Iwa, por alguém que achou que podia te controlar? Compartilha com quem precisa lembrar que o jogo vira. E vira mesmo. Curte esse vídeo e se inscreve no canal para receber mais histórias que mostram que o mundo pode até tentar te derrubar. Mas você sempre tem a escolha de levantar como outra pessoa. Mais forte, mais fria e muito mais no controle.